não conseguiu na sua época, nem o diabo do nosso tempo pode impedir o crescimento da igreja. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo, a cabeça é o Senhor Jesus, e ela recebe de Cristo vida, poder, graça, e ela cresce constantemente. Isto acontecendo, amados, nós precisamos de outros companheiros para nos ajudar. É evidente que nós temos entendimento, as gerações vão se sucedendo. A minha está no ocaso, mas uma geração nova já chegou, e nós compreendemos, amados, que o que nós ensinamos para esta geração que aí está, deve estar colocando em prática e cuidando da igreja do Senhor Jesus, enquanto nós vamos encontrar com o nosso Deus lá na sua glória. Estamos caminhando para lá, não é? Glória a Deus. Mas a igreja precisa, enquanto Jesus não volta, ela precisa estar sempre bem cuidada. E nós temos procurado, à luz da Bíblia, ensinar os irmãos, preparar novos obreiros para dar seguimento ao trabalho do Senhor Jesus. E assim sendo, nós temos necessidade de novos obreiros. E esta noite nós vamos consagrar alguns irmãos, trocar a credencial de alguns outros, receber outros que chegaram de outros estados ou de outros ministérios que estão conosco já trabalhando. E eu quero pedir para isto, para que o pastor Wellington Júnior, ele estará, irmãos, fazendo a chamada. Por favor. Meus amados, nós queríamos, antes de chamar os nossos irmãos, nós temos aqui um compromisso que os nossos irmãos que serão consagrados estarão assumindo diante de Deus, diante da igreja. E para isso eu queria pedir para que todos aqueles irmãos que serão consagrados e aqueles que serão recebidos em nosso ministério, que se colocassem em pé, por gentileza. Todos os irmãos candidatos que serão consagrados, temos um bom número, e nós estaremos fazendo aqui um compromisso, estaremos assumindo o compromisso do desenvolvimento do nosso ministério. E vou fazer aqui uma pergunta, os irmãos deverão responder: sim, eu prometo, ok? Então levante a sua mão direita assim, por gentileza. Os irmãos prometem, diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, ter sempre a Bíblia Sagrada como a infalível e inerrante palavra inspirada de Deus? Os irmãos prometem, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, serem fiéis à sua igreja e ao seu pastor, zelando pela boa condução do povo de Deus? Os irmãos prometem, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, exercer fielmente o ministério, tendo sempre em duplicada honra, conforme preceitua a palavra de Deus? Os irmãos prometem, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, serem fiéis no ensino e na pregação da palavra de Deus, observando e cumprindo a doutrina e os costumes inerentes a esta igreja? Nós podemos tomar um assento. Obrigado. Apenas fazer aqui um aviso: os nossos jovens aqui da nossa sede estão colocando à disposição dos irmãos, após o culto, um lanche aí, carne maluca, cachorro quente, refrigerante. Isso aí é bom demais para quem está com fome. E então, ao sair do tempo, você vai adquirir esse produto aí, vai estar ajudando os nossos jovens do congresso, o grande congresso que eles vão realizar, e estarão ajudando os nossos jovens para arrecadar fundos para este congresso, ok? Então os irmãos ajudem os nossos jovens. Nós queremos pedir aos irmãos que forem sendo consagrados, que tão logo recebam a oração em posição de mãos, voltem aos seus lugares, como diz nosso presidente, deixe os cumprimentos sempre para depois, e também aguardem o final do culto, né? Vamos honrar aqueles que serão consagrados, vamos prestigiar aqueles que serão consagrados depois de você. Então você aguarde aí, depois da bênção apostólica é que nós vamos retirar para casa, tá, ok? Então nós vamos fazendo a chamada e
Quero pedir aos pastores, por gentileza, para que desçam para receber os nossos irmãos ali, por favor. Depois estarei pondo as mãos sobre eles. Nós vamos, então... Queria pedir aos irmãos, por gentileza, que à medida que formos chamando, os irmãos respondam presente, bem alto, para que possamos identificar se o irmão realmente está presente ou não. Para consagrar a evangelista, nós estaremos dando a relação daqueles irmãos que serão consagrados ao ministério para servirem como evangelistas aqui da nossa igreja sede do Belém. Celso Aparecido Ferreira, Edgar Pereira dos Santos Júnior, Jesaías Francisco de Jesus, Valdir de Onofrio, setor de Campo Limpo, Adinaldo Alves do Nascimento, Domício Borges Gomes, Domício Borges Gomes, Dori Edson Barbosa Costa Leite, Rocinaldo Gomes Barbosa, Jalaquara, José Ribamar Dias da Silva, Samuel Cavassani Caetano, setor da Moca, Wilson Pereira do Sacramento, Wilson Pereira do Sacramento, setor de Interlagos, Antônio Marcos Lourenço dos Santos, Antônio Marrocos Neto, Kleber dos Santos Carneiro, Vila Diva, Augusto Martins Vieira. Presente, Augusto? Kirk Hoffenberg Bezerra da Silva, Vila Guarani, Oswaldo Andrade Raiz, do setor de Alto do Ipiranga. Evidentemente que os irmãos estão sendo chamados, deverão vir aqui à frente, não é? Setor do Alto do Ipiranga, Francineudo Ferreira de Oliveira, Francineudo Ferreira de Oliveira, Raimundo José de Souza Filho, São Miguel Paulista, Cícero José de Lima, Claudinei Rodrigues de Souza, Guinalzo Correia de Araújo, José Tomás Gabriel irmão, Márcio Almeida da Silva, Wilman Nunes Campos, Osasco, Admardo Cantídio de Melo, André Luiz dos Santos, André Luiz dos Santos, faltou, Antônio Bernardo Batista, Claudinei Santos da Silva, Claudinei Santos da Silva, Davi da Silva Moser, Erinaldo da Silva Borges, Erinaldo da Silva Borges, faltou, não vai ser consagrado, evidente. Givaldo Manuel da Silva, Givaldo. Nós queremos pedir aos irmãos para que responda presente bem alto. E nós estamos chamando por ordem de setor e dentro do setor por ordem alfabética. Já fique atento aí, quando você estiver percebendo que está chegando a sua letra, você já prepara a goela aí para dar um grito bem alto aí, presente, por favor. Givaldo Manuel da Silva, está presente ou não está presente? Está presente. Hermógenes Viana dos Santos, Hinaldo Francisco Ferreira, João Júlio de Oliveira Silva, Márcio Roberto Xavier, Natanael Rodrigues de Moura, Samuel Antônio de Oliveira, Sérgio Antônio de Oliveira, Severino dos Anjos, Wagner Nunes Dourado, setor de Guaianazes, Ademar Barbosa,
Bartolomeu de Andrade, Edivaldo de Jesus Oliveira, Flávio Lourenço da Silva, Francinaldo Sobral, Frederico Silveira de Souza, Jeremias Pereira dos Santos, Humberto Pereira da Silva, Jefferson Vaz, Jô Alves de Oliveira, Joel Lopes da Cruz Júnior, José Cláudio Ferreira da Silva, José Djalma da Silva, José Heleno da Silva, é isso aí, José Heleno da Silva, Leone Sampaio Passos, Luiz Henrique Ito, Sérgio Ricardo da Trindade, Sidney Ribeiro, Valdir Alvarenga da Silva, Zedequias Paulino Santos, Meus amados, os senhores foram agraciados por Deus, escolhidos, indicados e aprovados pelo ministério após a reunião do crivo. E aqui estão para receber a imposição das nossas mãos. É evidente que nós temos todo cuidado e desejamos sucesso total no ministério de cada um dos senhores, mas é preciso que nós tenhamos a nossa consciência tranquila, não é? Nós estamos passando por uma dificuldade econômica no país, não é? Pois bem, e você sabe que nós não podemos generalizar, mas alguns crentes, a primeira crise econômica que ele tem, a primeira coisa que ele faz é deixar de entregar o dízimo. É assim. E eu queria perguntar para os senhores, quem dos senhores não está dizimando para a igreja? Levanta as mãos aí. Olha, nós estamos diante de Deus, hein? Tá bom? Então, ajoelhe aí, por favor. Ajoelhe-se, irmãos. Aleluia. Pastor José Pereira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a gratidão do nosso coração por todas as bênçãos que nos tem concedido até o presente momento. Agora, Senhor, nós te pedimos que abençoe os teus servos, a quem tu escolheste para uma missão maior. Recebe-os e os coloca cada um no seu lugar para te servir na beleza da tua santidade. Concede a nós a alegria de acompanhar a prosperidade de teu servo. Abençoa a tua igreja, aonde nós todos estamos servindo para a glória do teu nome. Responde-nos agradecido da forma como estamos pedindo, pois a nossa súplica nós a fazemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido Jesus, é no teu nome, Senhor, que nós impomos as nossas mãos sobre os teus servos. Dá-lhes, ó Pai, o ministério fecundo, que a tua graça seja abundante na vida de cada um dos teus servos. Derrama do teu Santo Espírito, Senhor, plenamente sobre o coração de cada um deles. Ó Senhor, manifesta a tua glória, derrama do teu poder, Senhor amado, nos nossos corações. Abençoa cada um para que possa, com humildade e alegria, te servir. Pai, nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, levantem-se, os abraços deixa para depois do culto, certo? Cada um volte para o seu lugar, porque nós vamos precisar já desse espaço vazio para continuar a chamada. Irmãos, tomem assento, por gentileza. Voltem aos seus lugares. Pastor Wellington continua a chamada. Estaremos convidando os nossos irmãos do setor de Itaquera. Márcio Rômulo da Silva. Márcio Rômulo da Silva. Marcos Antônio Vieira de Freitas. Olímpio Pereira da Silva.
Otávio do Rosário Cutrim Costa. Setor de Barueri, Adriano Gomes de Jesus, Ezequiel Ferreira. Francisco Camilo Nunes, José Alves Aguiar, Marinho Elias do Nascimento, Roberto Luiz da Silva. Setor São Mateus, Marcelo Silvio Merigni, Rogério José de Lima. Setor de Cotia, Eliabe Denis Gonzaga da Silva. Setor Suzano, André Marcelino, Benedito Aparecido Pereira, Cláudio Gracindo dos Santos, Djalma Pereira de Oliveira, Hernandes Alves de Oliveira, Jean Carlos da Silva Alcântara, Joel Pereira de Souza, José de Abreu Neto, Luciano Alves da Silva, Luiz Alberto Lima dos Santos, Pedro da Conceição Cabral, Rodolfo Távora de Oliveira, Valdeir Alves Mota. Setor Jardim Ângela, Aloísio Alves de Oliveira, Cristiano Xavier da Silva, Djalma Leandro de Souza, Hernande Benedito dos Santos, Ezequiel Alves da Silva, Genaldo Lopes, Paulo Roberto da Silva Leal, Walter Batista Nunes. Setor Guarulhos, Antônio Fidel de Sales, Claudinei Rodrigues Ribeiro, Ederaldo José Manfrim, faltou. Eliel Vitorino de Oliveira, Francisco Joel Vieira, Geilson Gregório Nunes, Humberto de Alencastro Vitor dos Santos, Irante Francisco da Silva, Ismael Alves de Oliveira, Itamar Alves do Carmo, João Paulo Ferreira de Souza, João Paulo Vieira Cabral, Josafá Luiz de França, Kisley Paiva Ribeiro Balbino, Natanael Luiz de França, Nivaldo Pires de Freitas, Sivaldo Teodoro da Silva. Setor Caieiras, Eliú Pereira da Silva, Jailson Freire da Silva, Judete Gonçalves dos Santos, Marcos Paulo Alves. Setor Carapicuíba, André Ângelo Rodrigues, Gesiel Lira Santos de Freitas, José Miguel da Silva, Ferraz Vasconcelos, Cleberson Simões de Lima, São Bernardo do Campo, Egídio de Souza Araújo, José Jovelino Pereira Júnior. Setor Campo Limpo Paulista, Leandro Moraes Santana. Cadê mais? Os emadianos estão aí. Parabéns para os emadianos. Anilton Silva Sampaio, setor de Hermelino Matarazzo. Tá. Vou chamar aqui. Anilton Dalmir Ferreira de Freitas, Edilson Silva Dias, Edmilson Lopes de Miranda e Vanderlei Barbosa de Lima. Glória a Deus. Meus queridos, parabéns para todos os senhores. Os senhores estão tendo um privilégio singular. Eu me recordo nesse instante que no mês de novembro do ano de 1958, no próximo mês de novembro, devo estar completando 60 anos, eu estava com vocês, não nesta casa, no Templo Velho.
E ali o Senhor, por bondade, permitiu que o meu pastor impusesse as mãos sobre mim. E o Senhor tem me guardado até aqui. Amém? Mas para que isto aconteça, 60 anos de luta e de vitória. 60 anos de perseverança e de cuidado na vida espiritual. Certo? Não sabe, nós vivemos aqui em São Paulo. São Paulo, Sudeste, tem um clima, não é tropical, um clima frio, não é? E eu queria só perguntar para vocês, se algum dos senhores ainda estão tomando assim um negocinho para esquentar assim, porque Paulo disse que é para não tomar só água, falou para Timóteo, tem um pouquinho de vinho, né? Mas tem irmão que vem tomar um pouquinho, toma assim. Tem alguém ainda que está bebendo? Ah? Obreiro, precisa ter cuidado na vida espiritual. Você já chegar com bafo de onça para dirigir o culto, pelo amor de Deus, não dá. Igreja, fique de pé, irmãos, fiquem de aviados. Aleluia. Glória a Deus. Oh. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te adoramos, meu Deus, pelo privilégio de agora, meu Senhor, estar apresentando os teus filhos que alcançaram graça e misericórdia, meu Senhor, de ser, meu Deus, consagrado ao ministério. Pai de todo poder e glória, abençoa-os, meu Deus, que cada um deles seja um grande produtor de resultados para o teu reino, e que honre sempre o teu nome glorioso e maravilhoso, meu Deus, e em nome de Jesus Cristo, teus filhos, nós te agradecemos, amém e amém. Senhor Jesus, é no teu nome, Senhor, que nós impomos as nossas mãos sobre os teus filhos. Ó Deus, confirma esta consagração, que cada um dos teus servos seja uma bênção, na família, na igreja, na sociedade, aonde quer que eles estejam, Senhor, seja o teu nome honrado e glorificado. Usa-os cada um, Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste através do ministério dos teus servos. Pai maravilhoso e santo, nós te pedimos, ó Pai, confirma estas considerações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Por gentileza, levantem-se os abraços para, no fim do culto, né? Você vai ficar aí esperando até a bênção apostólica, né? Glória a Deus. Pastor do Júnior vai continuar a chamada. Meus amados, estaremos chamando agora os nossos irmãos do setor de Jardim Itapema. Alexandre Silveira Medeiros, Amaro Faustino da Silva, Daniel Rosa dos Santos, Fábio Rodrigues Santos, Jair Clementino Cardoso, Oséias Martins do Nascimento, setor Vila Rio Branco, Luciano José da Silva, Itapevi, Daniel Olímpio Almeida Ferreira, Javes dos Santos Siqueira, José Wellington da Silva, Rafael Pires do Nascimento, Ranieri Oliveira da Silva, Renato Raimundo, Rodrigo Francisco dos Santos, Samuel Vanderlei Dias. Parada 15 de novembro, Acir Pereira, Carlos Magalhães, Charles Bergamachi da Costa, Luiz Gustavo Emílio Lopes, Manuel Inácio do Carmo, Mogi das Cruzes, Ademir dos Reis Rufino, Adilson Barbosa de Araújo, Adilson Krenak do Nascimento, Adilson Martins Mesquita, Ailton José Francisco,
Assuero Bezerra Alves, Carlos Silvino de Siqueira, Alexandro Oliveira Jardim, Eronildo dos Santos Nascimento, Fabriciano Mendes da Silva, Flávio Aleis Araújo, Givaldo de Jesus Santos, Isaías Teles Paiva Santos, José Cláudio de Araújo, José Francisco Neto, José Maria de Paulo, Júlio César Borges, Lúcio Mauro Ribeiro de Carvalho, ainda Mogi, Mauro Sérgio dos Santos, Moisés Maximiano dos Santos, Paulo César Mendes de Souza, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, Valdemar Gonçalves de Holanda Júnior, Vicente de Almeida, Valdemir Fernando Silva, Setor Poá, Adão Conceição de Oliveira, Adriano Pereira de Souza, Alexandre Gomes de Oliveira, André Manuel da Silva, Felipe Fred Salviano de Moraes, Jocelino Conceição dos Santos, Márcio Alexandre Camargo, Rodrigo Maciel Leite, Silvio Moreira de Souza, Taboão da Serra, Genivaldo José dos Santos, Gildeão Palma dos Santos, José Aldo Batista da Silva, Roberto Carlos de Freitas, Embu Santa Emília, Cícero Espíndola da Silva, Givanildo Rodrigues Loronha, José Alves de Oliveira, Paulo Jorge Lopes da Silva, Parelheiros, Carlos Eduardo Balista, Parada de Taipas, Muito bem, glória a Deus. Meus queridos, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos senhores. Felicito pela boa escolha e pela aceitação da vocação de Deus no coração de cada um dos senhores. Paulo, escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, vocês depois leiam todo o capítulo. Eu entendo que o capítulo 3, 1 Timóteo, é um formulário que deve ser preenchido por cada um de nós que deseja o episcopado. Lembra-se? Paulo diz, quem deseja episcopado, e aí excelente ordem, e começa lá no meiozinho, Paulo diz assim, que seja casado e marido de quantas mulheres? Uma só mulher, certo? E eu queria perguntar, quem dos senhores casou com a jovem crente, bonita, mas depois o tempo passou, a jovem desbotou, e você trocou por uma nova? Tem alguém aqui nessa situação, casado, que deixou a mulher aí, mesmo crente? Porque não pode. Escutem bem, os senhores estão assumindo o compromisso diante de Deus, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a esposa de vocês continue bonita, fiéis, abençoadas, companheiras para todo e qualquer momento da vida. Você pode dizer amém? Amém. Ajoelhei, por favor. Pedir para que pastor, irmãos, por gentileza, fiquemos em pé. Pedir pastor Eliseu, por favor.
Querido Deus, eu quero te louvar a Ti agradecidos. Obrigado, Senhor. É uma noite importante, uma noite, Senhor, comemorável, uma noite que o Senhor tem reservado, Senhor, e está aqui apontando os Teus filhos que têm um ministério, que têm uma chamada. Confirma, Senhor, tenha misericórdia de cada um deles, aquilo que precisa ser aperfeiçoado. O Senhor tenha liberdade, através do Espírito Santo, para que eles dê fruto, e muito fruto, que agrade e glorifique o Teu nome. Ó Pai, nós cremos assim, e eles estão aqui, porque vieram receber a bênção e a imposição das mãos. Fala com o Senhor, confirma, ó Pai, ajuda-os, ó Deus. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amado Jesus, é no Teu nome, Senhor, que nós impomos as nossas mãos sobre os Teus filhos. Ó Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, paire sobre a vida de cada um. Que o Teu poder, Senhor da glória, se manifeste na vida dos Teus servos. Que a Tua graça seja abundante, Senhor, no ministério de cada um, para que com alegria, com humildade, ó Deus, com amor, possam exercer o ministério que o Senhor tem confiado. Abençoa, pois, Senhor, que todos eles sejam uma bênção nas Tuas mãos. Pai, nós Te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, irmãos, levantem-se, igreja, sentem-se e vocês voltem para o seu lugar. Muito obrigado, eu deixo um abraço para depois do culto. Glória a Deus. Pastor Wellington continua com a chamada. Meus irmãos, estaremos chamando agora os nossos irmãos que serão consagrados do setor de Parada de Taipas. Alexandre Honorato Oliveira, André de Oliveira Moraes, Claudinei dos Santos, Edésio Paulo do Nascimento, Edésio Paulo do Nascimento, Édio Gomes da Silva, Fábio Goulart da Silveira, Israel Francisco de Lima, Joel Marcolino do Nascimento, Oscar Cavalcante da Silva Filho, Ricardo Lopes da Silva, Vanderlei Antônio Castilho, Vanderlei Antônio Castilho, presente. Santana de Parnaíba, Claudemir Camilo dos Santos, Santana de Parnaíba, Claudemir Camilo dos Santos, Jadiel Lima de Oliveira, Cidade Pava, Cícero Mateus da Silva, José Alessandro Lima dos Santos, Parque Anhanguera, Ailton Cabral da Rocha, Paulo Joaquim da Silva. Acabou. Pastor. Acabou? Glória a Deus. Queridos, nós, o Ministério do Belém, reunido, saiba os senhores que o nome de cada um dos senhores passou no crivo. Nós examinamos a vida de vocês, a vida social, a vida também, irmãos, jurídica, a vida econômica, moral, o que podemos buscar por intermédio dos homens. Nós fizemos isto, os senhores foram aprovados, mas agora o principal é ter a aprovação do céu, não é isso mesmo? Sem a aprovação de Deus, nada se faz, não é verdade? E o Senhor Deus é aquele que salva, Ele cura, Ele perdoa, Ele liberta, não é verdade? Pois bem, mas eu queria perguntar para